Obrigado. Canta, Rony. Canta, bom. Obrigado, amor. Bom, você se lembra de uma história chamada A Loura do Banheiro? Você lembra disso, não? E aquele famoso O Homem do Saco, você lembra disso? E daquele medonho chupa-cabra, foi uma comoção nacional. Tá. Essas são algumas das lendas urbanas, personagens das lendas urbanas que a gente ouve desde pequenininho. Como é que elas surgem? Nós vamos conversar com o professor de língua portuguesa, Luciano Simões. Como vai, Luciano? Obrigado por ter vindo. Tudo bem? Essas histórias, por favor, acontecem mesmo. Quando eu era criança, minha mãe me falava muito sobre o bicho-papão. Eu vi muita história do bicho-papão, tinha música do bicho-papão, sai de cima do telhado. Enfim, meus filhos ouviram histórias terríveis sobre o homem do saco. O homem ia passar com o saco e levar todo mundo. E lendas urbanas são uma espécie de folclore, talvez, não? É um tipo de folclore, tem a ver com folcomunicação, que é uma ramificação do folclore. Folclore, normalmente a gente dá o nome de folclore, aquele tipo de tradição popular, já secular. A lenda urbana tem uma característica, ela se renova muito rápido e algumas se apagam muito rápido. Então elas entram como um tipo de folclore, mas o folclore muito urbano. A característica da lenda urbana, principalmente, é o fato de acontecer em ambiente urbano. Enquanto aquele folclore antigo, ele tem as pequenas cidades, ou os campos, ou as florestas como palco. Mas está acabando, você não tem mais as grandes florestas, essas coisas, os centrinhos menores, que era Saci Pererê, Sai Fora, eu também vou falar muito nisso. Isso está caindo quase que em desuso, né? Não se fala mais da lenda urbana da megalópole, da grande cidade só, né? Enfim, o que é uma barbaridade, uma bobagem de um tamanho gigantesco, então do hambúrguer de minhoca. Que história é essa? Será que alguma criança deixou de comer hambúrguer por causa disso? Houve uma determinada rede de fast food que nos Estados Unidos isso aconteceu. Surgiu o boato de que misturava, para baratear a carne, misturava a carne da minhoca. Pelo contrário, isso vai encarecer. Minhoca é caro para burro. No Brasil tem um nome, a lenda ganhou até o nome da minhoca, minhocosu. Minhocosu, é verdade. Boa, pescar. No Brasil aconteceu isso. Na verdade, o que existe lá é uma mistura de carnes para baratear. Eles misturam todo tipo de carne, às vezes até frango, dependendo da empresa, para baratear o custo da carne, mas não minhoca. Minhoca seria. Por conta disso, essa empresa, na época em que houve a divulgação, ela perdeu 30% do faturamento naquele ano. E aí fez uma série de campanhas negando a situação, mas uma vez tido o boato, é difícil negar, ele perpassa. Coisa engraçada isso. Esse negócio da loura do banheiro, essa história para mim é muito nebulosa. Como é que essa história apareceu pela primeira vez? Que história é essa da loura do banheiro? Sempre que a gente fala de lenda urbana, precisa ter em mente que marcar exatamente a data em que aconteceu é muito difícil. A lenda urbana é resultado de uma confluência de desejos da população. Há registros dessa lenda no Brasil, em 1920, 1930. Há registros nos Estados Unidos, por exemplo, em 1800 e alguma coisa, 1990, que é muito próxima daquela lenda da Blood Mary. A lenda da loira do banheiro também não é única. Conforme o tempo passa, ela vai se aperfeiçoando. Essa é uma característica da lenda urbana. Quem repassa a história acaba acrescentando detalhes, acaba acrescentando situações por tentativa e erro que tornam a lenda diferente a cada vez que ela é repassada. A loira do banheiro original era uma menina que morreu no banheiro e que, enfim, perseguia quem entrava lá. Depois ela foi uma mulher que estava se preparando para o casamento, escorregou e morreu no chuveiro. Depois foi uma menina que morreu numa escola. Depois é uma menina que pode ser invocada na sexta-feira 13, depois das 6 da tarde, gritando 3 vezes o nome dela e dando um chute na privada. Enfim, a lenda vai se aperfeiçoando. Ela ganha características novas até por uma necessidade de divulgação. Uma outra coisa, isso aqui eu cheguei a acompanhar, inclusive, bem mais jovem. Existiam discos que você tocando de trás para frente, vinil, né? Sim. Você ouvia frases demoníacas, ritos satânicos, coisas assim. Que onde é que surgiu isso? Por que surgiu essa história? O que? Pois é, aquela coisa dos Beatles é uma das lendas. Que eu conheço, de fato, só existe uma música que, se tocada ao contrário, existe uma sentença, que é dos
Engenheiros do Havaí. E eles fizeram de propósito. Tá. Quando se toca ao contrário, você ouve. O que você está procurando? Por que você está tocando ao contrário? As outras, o que há é uma coincidência de fonemas. É dificílimo você gravar uma sentença linearmente e depois inverter e ainda conseguir dar sentido nessa mesma sentença. O que deixa uma confusão de fonemas. Eles se aproximam de alguma coisa que você quer acreditar que esteja lá. Aquela famosa da Xuxa, do XXX, que depois ela diz 666, que é 666, é bobagem que não tem tamanho. Nem dá para ouvir direito esse six e dificilmente ela gravaria 666 em inglês e ao contrário. Sim. Hoje eu, pesquisando alguma coisa, encontrei um áudio de um determinado bruxo, que deixou de ser bruxo e passou a ser pastor, e dizia que a Xuxa tinha um pacto com o demônio, e aí ele deu como exemplo a palavra Chevrolet, a marca do carro. Sim. E ele começou a dizer que chegou o homem que veio para roubar a cidade, ele pegava letra por letra do Chevrolet e dava uma explicação. Não faz sentido em português essa explicação, porque a palavra nem é brasileira. Não, Portuguesa. é o nome de um homem chamado Louis Chevrolet, que era um piloto de prova da General Motors, e deram o nome ao carro, que era um carro popular, em homenagem a ele. Era o nome de uma pessoa, que era um piloto, inclusive, no corredor de automóvel daquela época, desde de antanho. Essa coisa de automóvel tem paixão, estuda essas coisas todas. Olha que absurdo, você nunca ouviu falar do Chevrolet? Pois é, mas isso é o bastante para que a lenda se propague. Que uma outra estupidez, isso aí. Isso eu queria mesmo que você respondesse, queria mesmo. Essa história, Luciano, da pessoa acordar numa banheira com gelo e sem um rim. Olha, tá certo, para uma lenda urbana ser boa e perdurar, é necessário que ela seja ameaçadora, eu reconheço. Mas você acordar numa banheira de gelo e sem um rim, você primeiro não iria acordar, não. Porque você ia ter uma hemorragia. Ou numa hipótese melhor, uma hipotermia. Você ia gelado, você ia parar de funcionar tudo. Há uma série de lendas que acabam se juntando para chegar nessa. Havia no Brasil um assassino. Na verdade, graças a Deus, o Brasil tem uma pequena carga de assassinos em série. Tem um número muito restrito. Isso é muito mais comum nos Estados Unidos, é uma moda nos Estados Unidos. Lá, serial killer é o que existe. Numa sociedade em que você precisa se destacar de alguma forma, a imitação e a necessidade acabam gerando assassinos que se destacam dessa forma. O Brasil, graças a Deus, não tem essa exigência sobre a população. Mas há um componente que me parece de saúde nessa história, né? Que são pessoas que têm problemas